amigos do canal Flamengano, mais um clique no lance, pessoal. Eu andei meio adoentado, por isso que o clique deu uma espaçada, eu peço desculpas. Mas estamos juntos, falar do Mengão. Rapaz, antes de falar de Flamengo 1, Corinthians 2, né, 2-1 Corinthians em Itaquera, falar um pouco do meio de semana. O que o Flamengo já tinha feito na live Raiz de segunda, eu falei, contra o Bragantino, já me surpreendeu muito, porque o time tinha vindo da Bolívia, exausto, e conseguiu ganhar do Bragantino e foi jogar contra o Bahia em Salvador. E ganhou do Bahia, não foi brilhante, o Bahia foi melhor até, mas o Flamengo fez o jogo que ele controlou, que ele conseguiu frear o ímpeto do Bahia, mesmo o Bahia tendo a bola e numa jogada fez o seu gol no escanteio. Ontem em Itaquera o jogo foi bom demais para o Corinthians. Não só porque o Flamengo teve 12 desfalques e tal, mas porque o jogo aconteceu pouca coisa. O Flamengo não conseguiu criar, eu acho que sentindo muito, não só a sequência de jogos, mas os desfalques. E como o Corinthians não cria muito mesmo, isso não é nenhuma crítica à equipe paulista, no sentido pejorativo, jamais. Eu respeito muito o Corinthians, mas o Corinthians no campeonato tem dificuldade. Então o jogo ficou bom para o Corinthians, porque era um jogo de meio, um jogo. E o Corinthians foi perigoso. Logo no início, o Charles pegou uma bola na ponta, sozinho do lado esquerdo, mas não deu sequência. Pouco depois, numa jogada pelo mesmo lado, saiu um gol em que o jogador que fez o gol estava impedido. E eu pensei comigo, falei, rapaz, o Flamengo está dando bobeira. Aí o Flamengo acertou aquele lado. Pra você ter uma ideia, no primeiro tempo o Flamengo teve duas chances, uma aos 15 minutos. Quando o Bruno Henrique dá um tapa na bola que ele recebe em profundidade, tira o zagueiro, chuta e o Hugo pega. E um lance em que o Luiz Araújo chuta de fora da área para a defesa do Hugo Souza. Foram essas defesas que o Hugo fez no primeiro tempo. O Corinthians não criou tão mais, mas fez o gol numa jogada pelo lado esquerdo novamente, em que o Davi Luiz é infeliz. Ele não consegue fazer um corte simples, a jogada tem sequência, e aí no cruzamento, se não me engano, do Garro, se minha memória me trai, peço desculpas, sai o gol do Thales Magno. E aí o Flamengo se viu em desvantagem, num jogo equilibrado, em que o time não conseguia produzir. A defesa do Corinthians tinha bom domínio do jogo, e do Flamengo também, já que pouco, tirando essas jogadas, pouco mais aconteceu. Mas o Flamengo consegue o gol. O Pedro recebe dentro da área, joga para fora da área para o Varela cruzar. Nisso que ele vai cruzar, o jogador do Corinthians veio com a mão toda aberta, pulando, tentando interceptar a bola com o corpo, mas bate na mão dele. Pênalti claro, o juiz ainda foi para ver, no monitor, para mim era muito claro. Na cobrança, o Pedro bateu no meio do gol, empatou. 1-1, virou o primeiro tempo, foi justo, pelo que as equipes produziram. O Corinthians um pouco mais agudo, mas nada, um jogo até muito truncado. Jogo bom para o Corinthians, que tem uma equipe tecnicamente inferior e conseguia jogar com o Flamengo. E aí veio o segundo tempo, o Pedro teve uma chance de fora da área, passou à direita do Hugo. E aí tem o lance da genialidade do Garro. Ele pega a bola e faz um passe espetacular no meio da defesa do Flamengo e encontra o Romero. E o Romero, que não estava impedido, faz 2-1 para o Corinthians. E pouca coisa aconteceu além disso, a não ser no final um lance criminoso do Yuri Alberto, que tinha entrado logo no início do jogo, em que ele faz uma falta inexplicável no Wesley. E aí há uma confusão danada e o Alcaraz acaba expulso também. E o outro jogador do Corinthians, o Kaká, uma bagunça danada. E no último lance, já nos acréscimos, o Luiz Araújo chuta uma bola de dentro da área para fora. Não era uma bola fácil, mas poderia ter sido gol, um lance de gol. Foi para fora. O preço físico e os desfalques cobraram o preço do Flamengo. Eu teria no jogo com esse Corinthians, eu falei na live, ido com um time mais leve, com o Lohan, com o Matheus Gonçalves, com quem tinha condição de correr e propor jogo. O Tite buscou um outro caminho, eu respeito. Estou dizendo que o Tite errou, não estou dizendo isso. Ele fez uma escolha por um time um pouco mais cascudo, mas o time não conseguiu entregar. Eu acho que menino botando correria para cima do Corinthians resolveria esse jogo. São 3 pontos muito preciosos que o Flamengo perdeu. Primeiro, porque o Corinthians não está bem. Segundo, porque o Flamengo, se ganhasse o jogo, ficaria 3 pontos do até aqui líder Botafogo, com um jogo a menos. Então ele estaria na mesma toada do líder. E caso o Fortaleza, que vai jogar dia 11 o jogo que ele tem a menos, e nós vamos saber qual é a realidade do Fortaleza na tabela.
Caso o Fortaleza ganhasse, o Flamengo ia ficar um ponto da liderança. Então, isso me parecia um jogo fundamental. Não deu. E se você pensar que o Palmeiras, que só tem o brasileiro agora, vai jogar com o tempo de trabalho, e ontem foi muito forte em cima do Atlético Paranaense, uma vitória incontestável do Palmeiras, desculpa, por 2-0, eu acho que o Palmeiras também se coloca, está a 3 pontos do líder, um grande time, como player do campeonato. Não que o Flamengo esteja fora, não está, mas certamente esses 3 pontos são pontos preciosos que foram deixados em Itaquera. É bom para o Corinthians, né? Porque a situação do Corinthians era muito difícil, o time já estava em antepenúltimo e, caso o Cuiabá ganhe os 2 jogos, tenha menos, estaria em penúltimo. Precisava ganhar o jogo e ganhou o jogo, deu uma resposta. Com muita raça, com muita vontade. Pena que o Yuri Alberto estragou o jogo no fim. Na rodada em que o Botafogo ganhou do Fortaleza por 2-0 com dificuldade, mas foi melhor do que o Fortaleza no Newton Santos, e retomou a liderança com 2 gols do Igor Jesus, que é o futebol, né? O Igor Jesus talvez fosse um dos piores em campo na partida. Ele não estava dando sequência, mas quando caiu no pé dele um lançamento do Barbosa no segundo tempo, da intermediária do Botafogo na área do Fortaleza, o Jesus matou no peito e mostrou a sua categoria. E no final, num contra-ataque, o Tiquinho rouba a bola, dá no Marlon Freitas, ele enfia para o Igor Jesus, e o Igor Jesus faz 2-0, quebrando 12 jogos de invencibilidade do Leão do PC. O jogo foi no Newton Santos. Na parte de cima, o Fluminense perdeu para o Fluminense ganhou do São Paulo por 2-0, e o Zubeldia reclamou muito e tal. Um gol do Cauã Elias, que foi o gol, e depois o Keno. O Cuiabá, que estava, né, muito mal, ganhou de 2-1 do Criciúma e voltou para a briga lá embaixo. Como o Atlético Mineiro ganhou do Grêmio, tentando novamente se aproximar, pensando que os times brasileiros estão andando na Libertadores e só tem time da Série A na Copa do Brasil, desculpa, muitos dos quais no G4 ali, pode ser que venha o G8, o G9, então o Atlético está na briga e ganhou do Grêmio por 3-2. O Cruzeiro estancou a reação do Atlético Goianiense e os seus jogos aí sem vitória, vencendo por 3-1. O Corinthians, a gente já falou com o Mengão, o Bragantino voltou a ganhar. O Bragantino começou a ficar ameaçado pelas últimas posições, depois de uma sequência terrível, ganhou do Bahia por 2-1 no Nabi Chedi, com o Atlético Paranaense tomando um baile do Palmeiras na Liga Arena por 2-0. O Inter recuperando-se, 3-1 no Juventude, e o Vasco já chega aí a uma situação de 8º lugar, ganhou do Vitória por 1-0 em Barradão, no estádio Manuel Barradas, num jogo em que o Vitória foi muito melhor no primeiro tempo, muito melhor, mas o Vasco tem o goleiro Léo Jardim. O Vasco tem um goleiro, o Vasco tem um lateral que é o Piton, o Vasco tem um centroavante que poucos times têm, que é o Verratti, e o Vasco tem o Payet quando entra para jogar. Foi o que aconteceu. Chegou o segundo tempo, entrou o Payet, o Vasco tomou conta do segundo tempo, aí o jogo ficou mais igual. Fez o seu gol, e no finalzinho o Vitória teve uma chance, frente a frente, acho que foi o Mosquito, mas ele chutou e a bola não entrou. Vitória 0, Vasco 1, Vitória não ganhando no Barradão, vai se afundando na zona do rebaixamento. Bom, o Flamengo agora a gente tem a data FIFA, vai dar para o Tite acertar o time, treinar o time, organizar fisicamente o time para ver como é que vai ser essa arrancada, se vai ser rumo ao título, se não vai ser, se vai acabar priorizando Copas. Eu acho que o Flamengo ainda está totalmente na briga, mas certamente esses 3 pontos foram ruins. O Flamengo tinha que ter vencido, até porque ele não tem confronto direto com o Botafogo mais, não tem confronto direto com o Palmeiras mais, só tem com Fortaleza. Enfim, é assim que são as coisas quando o time faz uma partida ruim. Ele botou o Alcaraz, eu teria posto os meninos para dentro desde o início, botava o Alcaraz só no final. Que foi o que o Tite fez, botou no segundo tempo, é um grande jogador, mas o Flamengo está no caminho. Está no caminho, não sei se vai dar para buscar essa Série A, vamos ver. Mas tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores e tem a Série A. Tem que seguir na toada. Vamos ver se agora, com tempo para trabalhar, o Flamengo incorpora novamente para buscar o título. Um abraço, pessoal. Fiquem conosco hoje, 9 horas. Tem a live Raiz aqui no canal Flamengano. Estaremos juntos, se Deus quiser. Um forte abraço, Marcelo. Obrigado, pessoal. Valeu.